Nas profundezas do Daimakai, segredos antigos emergem, alianças se rompem e um novo perigo espreita nas sombras, onde o passado e o futuro vão se colidir e um confronto épico vai surgir. Prepare-se para um episódio onde apenas o Ku passou despercebido. Fala galera, eu me chamo Galk e sejam muito bem-vindos ao Playzone, o meu, o seu, o nosso canal. Você não vai querer ficar de fora dessa, né? Aqui tem sempre algo novo, emocionante e exclusivo esperando por você. Mas só quem se inscreve no canal e ativa o sininho recebe essas notificações e fica por dentro de tudo em primeira mão. Então, não perca tempo. Se inscreve agora, ative as notificações e garanta que você não vai perder nenhum momento épico. É claro, deixe o like, porque isso mostra que você está junto com a gente nessa jornada incrível. E bora fazer parte dessa grande comunidade. Majin Ku chega rindo na cara do perigo. Vai vendo, o Ku rindo do perigo. Ele chega para desafiar o Tamagami número 1, enquanto a doutora Anrisu observa a luta ali de longe. Majin chega dando aquele seu gingado e vai mostrando as suas habilidades de luta e parte para cima no Tamagami 1 contra 1 e a porradaria começa. Enquanto isso, vemos ali Glória, Goku e o pessoal no portal Warp se preparando para a travessia. Dentro da nave a gente vê Hibis ali passando aquela cantada fenomenal na Bulma, dizendo que ela poderia ser a sua namorada. Mas Vegeta fica completamente irritado e diz se Hibs gostaria de ser seu saco de pancada. Hib diz pro Vegeta que ele não é ciumento e que gosta de fazer um trisal, esse tio Akira. Hibs ainda comenta que Vegeta gosta dos melões grandes, né? Por isso, ele deseja que Bulma retorne ali ao seu tamanho normal, né? A sua fase adulta. Essa dos melões, essa foi de matar, tio Akira. Caraca! Essa aí foi do fundo do baú. Enquanto isso, a gente vê que o Piccolo fica ali no meio da confusão, observando, totalmente constrangido. E no final, ele acaba soltando. Realmente, ele acertou, não é, Vegeta? Cara, isso foi clássico, mano. Já lá no primeiro mundo, o Majin começa a ter um pouco de dificuldade ali contra o Tamagami e não consegue encaixar ali definitivamente seus golpes verdadeiros. Ali a gente se pergunta, né, se realmente o Tamagami é muito forte ou o Majin é um pouquinho fraco. Goku então e o pessoal, após atravessar o Warp Portal, seguem ali ao segundo mundo do Daimakai. Um mundo cercado ali pelo oceano e o ar, que já não é tão pesado quanto o do terceiro mundo, mas ainda há perigos escondidos. O Kaioshin pergunta a Glório se ainda existem Krakens. Glório diz que existem tantos quanto antes. Então o Rei Goma e o Degetsu acabam descobrindo, né, que o Goku já está no segundo mundo e acabam mandando a força da Gender Maria atrás da nave de Goku. O esquadrão da Gender Maria já chegando e abre chumbo grosso contra a nave de Goku. Tadinha da Pense, até mesmo mordeu a língua. Mas Goku então acaba saindo da nave para enfrentar ali a Gender Maria de frente e acaba destruindo todas as naves ali rapidamente e facilmente, né? Na sala do trono a gente vê que Goma e Degetsu observam ali através do telão de pay-per-view atentamente e reconhece que Goku realmente é um grande problema. Com a nave avariada, a gente vê que eles se aproximam um pouco ali do oceano e isso realmente é um perigo. O Kraken então acaba saindo das profundezas e ataca a nave de Goku e a destrói. Pan então retorna à nave, ela acaba ficando presa ali nos destroços da nave e Goku tenta salvá-la, mas os dois acabam sendo engolidos pelo Kraken, mas por muito pouco acabam escapando. E a gente vê que a Pansy foi salvar ali a esfera do dragão, né? Antes que o Kraken a consumisse. Essa foi por muito pouco. Um pouco mais à frente, vemos algo peculiar. E o Kaioshin revela que dentro do segundo mundo do Daimakai existia um outro planeta, que era habitado ali pelos Namekushin. Vemos ali restos da civilização, casas abandonadas que lembram muito o planeta Namekusei, né?
O Kaioshin explica que provavelmente os antigos Namekushin levaram mudas ali daquelas árvores e muitos outros recursos ao saírem do Daimakai. Por isso lá o planeta onde o grande patriarca vivia, né, Namekusei, era muito parecido com esse pequeno planeta aqui no segundo reino do Daimakai. Basicamente, eles levaram ali todo o ecossistema, né, existente naquele planeta para poder elaborar um outro ecossistema idêntico em outro lugar qualquer ali do universo, né? Então vemos Goku novamente com fome, né? Esse estômago de Goku é um verdadeiro poço sem fundo. Então ele decide comer ali um Revive Bug para restaurar as suas energias, já que ele tem três, mas são três diferentes, né? Ali ao ver, né? Pansy diz que não vai encher a barriga dele, mas Goku o come mesmo assim. O efeito de Revive Bug restaura a energia do Goku, e ele diz que sua fome diminuiu um pouco. Então vemos ali que Goku sente a energia de Ki, de Vegeta e dos outros, e decide ir buscá-los, né? Então Glória e Pansy ficam novamente intrigados sobre como Goku consegue sentir as pessoas a uma distância tão grande. Enquanto Goku está indo em direção ao Vegeta e os outros para encontrá-lo, a gente vê que Bulma e Piccolo têm um papo descontraído. E ela pergunta se Piccolo sente saudades daquele lugar. Mas ele diz que nunca esteve ali ou nunca morou ali. E sim, seu pai, né, o antigo Piccolo do mal. Aqui vemos que Akira deu muita importância a Piccolo e é um pedaço da história dos Namekuseidin, reforçando que ele sempre foi o personagem preferido do autor. Por assim dizer, vai ser muito mais aprofundada nessa história ali dos Namekushin, a sua origem e tudo mais, né? Com certeza vai ter um peso maior dentro dessa trama do arco de Dragon Ball Daima. Voltamos lá para o primeiro mundo e a gente vê que o Ku abriu o bico e não aguentou o tranco com o Tamagami. Melhor dizendo, né? Ficou sem fôlego. Dr. Anrisu percebe que o poder do novo Majin não é grande o suficiente para lutar contra o poderoso Tamagami. Então a gente vê que o Majin se declara perdedor e tanto ele quanto a Doutora Anrisu acabam indo embora, né? Então a gente vê que realmente o Majin virou um saco de pancada. Não deu nem para aquecer o Tamagami, virou basicamente um boneco de sparring, né? Durante o voo, a Doutora Anrisu diz ao Majin que ele está demitido. Essa vida de CLT está difícil. Nem o Ku consegue um emprego fixo. Piccolo então chega à terra antiga de seus antigos ancestrais e diz que é reconfortante estar ali, naquele ambiente, né? O Kaioshin então nos revela e nos informa que os antigos reis demônios eram muito egoístas e tratavam os Namekuseidins como escravos. Tem um vídeo falando sobre isso no meu canal. O Kaioshin comenta que os Namekushin tinham muitas habilidades valiosas, né? Então a gente vai citar algumas delas ali que a gente viu dentro do universo de Dragon Ball, né? Temos ali a habilidade de cura, o desbloqueio de um potencial de um indivíduo qualquer, a criação das esferas do dragão, criação de soldados, a audição aprimorada, o gigantismo, a reencarnação e a regeneração, né? Essas são as habilidades mostradas até hoje. Pode ser que existam mais e venha a ser mostrado aí durante a trama. Então Kaioshin decide contar uma história antiga, mas Goku diz que não quer saber de nenhuma história. Pô, Goku, não faz isso não, cara. Deixa o Kaioshin contar a história. Como é que eu vou fazer meu vídeo sem história antiga? Tá viajando, pô? Descobrimos então que há muitos séculos ali do reino dos demônios existiu um rei bondoso, mas ainda sem nome, que decidiu expandir o universo com a ajuda de um super Majin chamado Rimos. Diversos universos então foram criados, assim também criando várias linhas temporais, permitindo que diferentes raças migrassem para fora do Daimakai. Essa migração, ao que parece, ela não tem nada a ver com o caos causado ali pelo Majin Buu no Daimakai, né? Que possivelmente a gente entendia que a confusão que o Buu criou dentro ali do reino dos demônios acabou fazendo com que esses povos fugissem ali do Daimakai e até mesmo outras coisas relacionadas. Mas não foi isso. Então, o Super Majin Rimos escolheu a dedo os Glindinjins para monitorar os universos, nomeando-os como Super Kais, ou melhor,
supremos senhores Kaiôs. Então, após séculos ali e séculos, né, o pai de Daburá, Abura, com medo de possíveis ameaças, limitou o acesso ao Warp Portal, né, com senhas, o tornando impossível o acesso ao Daimakai. Então isso mostra que Abura não era um Majin bondoso como o antigo, né, já que os Glindigins discordavam de seus métodos. Então a gente viu que após ali a morte das árvores que criavam os Glindigins ali dentro do segundo mundo, eles foram forçados a ir embora do Daimakai para novos universos, né? E foi quando o Kaioshin acabou fugindo ali e se instalando no planeta dos Kaiôs, né? Então algumas coisas acabaram ficando no ar ali, né? O porquê as árvores morreram? Qual foi a causa, né? Isso não foi explicado. Basicamente, sem as árvores, os Glindigin, eles foram extintos, não nascia mais Glindigin. Então, os únicos que ficaram ali como Glindigins foram a doutora Anrisu e Degetsu, né? E ali dos Namekusendins, o único que acabou ficando foi o Neva, mantido como um escravo pelo reino, né? Então, o restante de Namekusendin existente ali dentro do reino do Daimakai acabou sendo também extinto, né? Então, não sobrou mais ninguém. Após todo mundo entrar na nave, a gente vê que no finalzinho ali, Neva vaga pelas terras ancestrais do Namekushin. Será que Neva ainda vive naquele vilarejo? Estranhamente, Goku, Vegeta e Piccolo não conseguem sentir a presença dele. Mas o sorriso banguela e misterioso de Neva deixa tudo ainda mais intrigante. Será que Neva ficou feliz por reconhecer o filho de Katatsu ali voltando às suas terras ancestrais? Ou Neva tem planos ali para Piccolo? Mas quem é o Super Majin Rimos, né? Qual a origem de seus poderes? Um cara com o poder de criar ali universos. Será que ele tem ali o poder comparado a Zen-Osama? Ou até mesmo ele tem uma linhagem ali, né, na direção de Zen-Osama? Porque Zen-Osama, respectivamente, dentro do universo de Dragon Ball, né, realmente é um ser gigantesco, capaz de destruir ali universos inteiros com apenas um estalar de dedos. E a gente vê agora um outro ser, né, um Majin, que tem a mesma capacidade de Zen-Osama. Então isso são coisas ali dentro do universo de Dragon Ball que não podem ficar sem uma explicação, né? Elas não podem ficar de escanteio. Então isso provavelmente vai ser mais explorado à frente ou não, né? A gente não sabe ainda ao certo. Mas a gente tem que ter essa ligação, porque se eles forem parentes, a gente consegue entender o porquê Zen-Osama é tão poderoso e tão importante dentro do universo, que até mesmo anjos cuidam dele, né? Então, isso tem que ser ali de alguma forma explicado, né? Esse episódio, então, se você queria emoção ou algum tipo de luta, acabou ficando na mão. Melhor, o Ku deixou todo mundo na mão e acabou metendo o pé. E assim concluímos a nossa análise desse episódio de Dragon Ball Daima. Mas antes de encerrar, não se esqueça de ficar ligado nos próximos vídeos, porque a gente vai trazer mais notícias, curiosidades, informações imperdíveis sobre filmes, séries, animes e outras novidades do universo nerd. Eu vou ficando por aqui. Até mais!